Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo Tardem, sou advogado, professor de processo civil e hoje eu vou tratar de como elaborar um pedido na ação de execução da obrigação de pagar a quantia certa com base em título executivo extrajudicial. Em primeiro lugar, eu quero que você fique localizado na ação de execução da obrigação de pagar a quantia no Código de Processo Civil. As execuções de títulos extrajudiciais, elas estão na parte especial do Código, no livro 2, que começa no artigo 771. E a execução de pagar quantia, especificamente, está no artigo 824 em diante. Pois bem, para a redação então do nosso pedido, nós vamos ter que analisar alguns dispositivos a partir do 824, que são importantes para a redação, como 827, 829 do Código de Processo. E também não podemos deixar de lado o artigo 319, que são os requisitos gerais de qualquer petição inicial, que está lá no procedimento comum, mas que também é aplicado, em razão do princípio da subsidiariedade, na petição inicial da ação de execução. Vamos analisar alguns slides para facilitar a nossa compreensão. Bem, como eu disse, o artigo 319 do Código de Processo Civil, ele traz os requisitos gerais de uma petição inicial, que também se aplica à execução de pagar a quantia certa. E nós temos o juízo, o inciso primeiro, que é a dirigida, é o endereçamento da nossa petição inicial. O inciso segundo, a qualificação das partes, do exequente, do executado. E é importante qualificar no executado, por exemplo, se ele é casado, se tem união estável, porque isso vai ter consequência, por exemplo, na penhora de um bem imóvel, em que o cônjuge ele obrigatoriamente tem que ser intimado ou citado, como a doutrina diz, da penhora de um imóvel. Vamos descrever na nossa petição inicial os fatos e os fundamentos jurídicos. No caso da execução da obrigação de pagar a quantia, o fato constitutivo do direito é a existência de um crédito do exequente em face do executado, em determinado valor, representado por um contrato assinado por duas testemunhas, por exemplo, que constitui um título executivo extrajudicial na forma do artigo 784 e a gente indica um inciso. Pode ser um contrato de locação, uma escritura pública, enfim, e que na data do vencimento o pagamento da quantia não foi realizado, estando, portanto, o executado inadimplente, em mora. Precisamos também, na parte dos fatos e dos fundamentos, atualizar o valor do débito, conforme determina o artigo 798 do Código de Processo Civil, é ônus do exequente. E, por fim, o inciso 4º coloca que o exequente precisa formular o pedido com as suas especificações. Voltando então para o livro 2, que começa no artigo 771, e indo para o procedimento da execução de pagar a quantia certa, que é no 824 em diante, nós começamos o nosso pedido analisando o 827. O 827, ele coloca que ao despachar inicial, o juiz fixará de planos honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Isso foi uma vitória muito grande da advocacia, porque no código anterior os honorários eram fixados por equidade. Então, se a gente fizesse a propositura de uma ação de execução de R$500 mil, o valor do débito atualizado, o juiz, por equidade, poderia fixar R$50 mil, como ele poderia fixar 5 mil, 2 mil, 10 mil reais, enfim. E agora o 827 estabelece de maneira objetiva que são 10%. Então, o nosso pedido letra A será, ante o exposto, nos termos dos fundamentos acima alinhados, requer-se, letra A, o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito, na forma do artigo 827 do Código de Processo Civil, podendo o executado, na hipótese de efetuar o pagamento em 3 dias, ter como benefício a redução dos honorários à metade. Essa segunda parte não necessariamente precisa conter em nosso pedido, só a primeira parte já é suficiente. O segundo dispositivo que a gente vai analisar é o 829. Pelo 829, o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contada a citação. Citado como, Gustavo? Pelos Correios ou por mandado oficial de justiça? O Código de Processo Civil atual, lá no artigo 247, admite a citação pelos Correios na ação de execução,
O código anterior de 73 não admitia. E o 829, ele dá a entender que a citação vai ser pelo oficial de justiça, porque o parágrafo 1º consta do mandado de citação. Nada impede, como eu disse, a citação pelos correios. Então, o nosso pedido letra B será a citação do executado pelos correios ou por oficial de justiça. Nós vamos ver qual é o melhor procedimento a seguir para, no prazo de 3 dias, pagar o valor total de X, o valor do débito de X, na forma do artigo 829 do Código de Processo Civil. A minha recomendação é que esse determinar o pagamento, citar para pagar no prazo de 3 dias o valor total de X, e já englobe o débito principal, os honorários advocatícios e as custas processuais. Para quê? Para que no momento da elaboração do mandado ou do ofício, a Secretaria do Juízo não exclua do pagamento os honorários e as custas. Então a gente já colocaria um valor cheio. Repetindo, letra B, a citação do executado pelo correio para no prazo de 3 dias pagar o valor total de X, que compreende tanto do débito principal, tanto dos honorários, tanto das custas processuais, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. Gustavo, mas a juntada do mandado e a juntada do AR, qual é a finalidade? É o termo inicial para a contagem dos embargos à execução de 15 dias do prazo de embargos. Isso está no artigo 915 do Código de Processo Civil, cujo termo inicial é a juntada do mandado, a juntada do AR, na forma do 231. O 915 faz menção expressa ao artigo 231. O prazo de 3 dias é do recebimento do mandado ou, no caso, do ofício. Um outro artigo importante aqui para nossa análise é o 831 e o 835. Por quê? Porque se não houver o pagamento no prazo de 3 dias, nós iremos pedir a penhora de dinheiro, entre parênteses, artigos 831, 835, inciso 1, utilizando-se do método da indisponibilidade dos ativos financeiros do executado, cisbajude, conforme estabelece o artigo 854 do Código de Processo Civil. Então, o nosso pedido letra C é, não havendo pagamento no prazo de 3 dias, requer-se a penhora de dinheiro, 831, 835, inciso 1, com o método da indisponibilidade dos ativos financeiros do devedor, tracinho cisbajude, artigo 854. Nos pedidos que eu faço nas minhas ações, nas ações de execução do escritório, nas ações que eu preparo, eu coloco da forma como eu estou aqui descrevendo para vocês, indicando os dispositivos legais. Bem, trago aqui então uma redação de pedido. O anteexposto, nos termos dos fundamentos acima, requer-se: letra A, o arbitramento dos honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor do débito, objeto de execução, na forma do 227. Letra B, a citação do executado pelo correio, artigo 247, deixei aqui exemplificado, para pagar o valor total do débito de R$ 11.500 no prazo de 3 dias, que compreende o valor total do débito, o valor principal, 10 mil, os honorários, R$ 1.000, 10% do valor de 10 mil, e as custas processuais, R$ 500. Está aqui uma técnica, uma forma de redigir o pedido para que a Secretaria do Juízo já coloque no mandado ou no ofício o valor total compreendendo tudo. Fica aí para reflexão para vocês, depois me contem se vocês acham essa dica útil ou não. Letra C, importante. Não havendo pagamento no prazo de 3 dias, requer-se a negativação do nome do executado no cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 782, parágrafo 3º, que também permite a negativação. E por fim, é possível, e aí eu vou deixar isso claro para vocês, também na petição inicial, o exequente já indicar, é possível, isso é importante, o exequente já indicar
os bens que o executado possui para fins de penhora. O exequente pode fazer essa indicação já na petição inicial, na forma do artigo 829 e os seus parágrafos. Vai estar lá nos parágrafos a possibilidade, isso é bom, que o exequente já faça indicação dos bens que o executado possui, porque ele fez uma busca prévia antes de entrar com a ação de execução. Para finalizar, temos que apontar o valor da causa, que é o valor do débito principal atualizado. Não vamos pedir procedência do pedido, logicamente, porque nós já temos em mãos uma norma jurídica concreta, que é o título executivo extrajudicial, todos aqueles relacionados lá no artigo 784 do Código de Processo Civil, e também não temos a necessidade de pedir produção de provas, porque não se produz prova na ação de execução, princípio do desfecho único. Na ação de execução, o juiz ele vai atingir o patrimônio do devedor para o adimplemento da obrigação, porque ele tem em mãos um título executivo cuja obrigação se presume certa, líquida e exigível, conforme o entendimento do 783 e do 786 do Código de Processo Civil, em que a execução ela pode ser deflagrada diante de um título executivo que represente uma obrigação que se presume, né, certa, líquida e exigível. Por que se presume? Porque nos embargos à execução, o executado pode tentar demonstrar que não há certeza, não há liquidez e não há exigibilidade daquela obrigação. Enquanto ninguém avisar isso para o juiz vai então atingindo patrimônio com penhora, avaliação e expropriação até o pagamento do crédito do exequente. Ok? Bem, pessoal, espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês sobre os pedidos em uma petição inicial da ação de execução. Eu aguardo os comentários e até o próximo.